o Senhor o tem usado com graça. O Senhor tem sido bom. O Senhor o resgatou das mãos de Satanás. E hoje ele tem sido usado para tirar de Satanás vidas iguais às dele. Por isso, Pai, usa teu servo com grande poder nesta noite. Que o Luiz seja uma bênção na minha vida. E que hoje o teu Espírito Santo fale conosco e trate conosco. Graças por esta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está em casa. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Bom, seria redundante talvez falar que eu estou alegre, né? Que meu sobrenome é Alegria. Fui abençoado até que o nome. E eu sei que ainda tem a Santa Ceia, então vou tentar fazer em 3 partes o que eu vou fazer. Quantos de vocês me vê hoje pela primeira vez? Levante a mão, por favor, que me vê pela primeira vez. Bom, um grande número, obrigado. Como o nosso pastor disse, eu fui resgatado aos meus 19 anos de idade, disso já há 34 anos atrás, após 48 prisões, 6 penitenciárias, 9 torturas com choque elétrico. No Chile, na época, quem governava o nosso país era o general Pinochet. Então, a coisa era complicada. Eu me tornei um jovem marginal, como disse, muito novo. Tive muitos problemas mesmo. Mas aí, a graça e a misericórdia de Deus me alcançou, me transformou a vida, me reintegrou na sociedade, fez de mim um homem de bem, uma pessoa útil à sociedade. A história toda está neste livro, Drogas, Fugir da Escravidão. Inclusive, tem várias fotografias no final do livro, onde eu aparecia nas páginas policiais, no jornal do meu país. Está tudo documentado, a ficha policial antiga, tudo marcado, fichado com o presidiário, mas também tem um novo antecedente que Jesus me deu. Eu não sinto orgulho do antigo Luiz Alegria, mas eu sinto algo muito especial quando eu posso contar o que o Senhor Jesus Cristo fez pela minha vida e como então hoje Ele pode ser glorificado. Então aqui a glória toda do Senhor Jesus. A única estrela que tem que brilhar chama-se Jesus Cristo. Você pode dizer amém, irmão? Em nome de Jesus. Produto desse resgate, Deus me deu uma estratégia para alcançar o máximo de pessoas possíveis, já seja jovem, adulto, e Deus nos deu a graça de preparar palestras sobre prevenção às drogas. Estas palestras, tanto para jovens como para pais de família, são feitas nas escolas, nas faculdades, nas empresas. Tá, pastor, obrigado. Tá, muito obrigado. Então, a gente visita as cadeias, casas de recuperação, e a gente tem ido em muitos lugares que comumente um pastor, um missionário, um evangelista normal não consegue entrar. Então, eu sempre visto terno, gravata, sempre ando alinhado e me apresento então como conferencista em prevenção às drogas, um palestrante. As pessoas nunca imaginam, quando me vê como você me vê, que eu passei por tudo aquilo. Imagina passar por 48 prisões, queimado literalmente 9 vezes com choque elétrico. Irmão, era um caso perdido. Mas uma coisa importante eu tenho que destacar. A minha avó orava constantemente por mim. Ela era crente no Senhor Jesus, e então essa oração me alcançou pela graça de Deus. Então, meus irmãos, nós temos percorrido o mundo com minha esposa, temos alcançado muita gente pela graça, pela misericórdia de Deus. E dentro desses países que nós temos viajado muito, está o México. Eu gostaria que, não sei se está jovem por ali, para colocar o texto. Tem um versículo aí de Lucas capítulo 4. Já está na tela? Sim.
Então, ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado e pregava. Então, imagina se Deus não ia escolher, não ia salvar uma pessoa nas condições que eu estava, só para ser um crente mais. Não. Ele disse: não, eu vou te salvar, vou te libertar, vou te transformar, vou te reintegrar na sociedade, vou te dar uma linda família, vou fazer de você um homem de bem, uma pessoa útil à sociedade, e vou te levar para o mundo contando. Exatamente como Jesus falou para o gadareno. Quando o gadareno, depois de ser liberto, transformado, curado, rogava a Jesus que eu deixasse estar com ele. Jesus disse: não, volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes, conta a eles como o Senhor tem misericórdia de ti, e como então o Senhor havia transformado a sua vida. Então a gente tem feito isso, e a gente tem sido perseverante, porque não é comum, nosso pastor pode testificar isso, não é comum encontrar evangelistas do jeito que a gente trabalha, porque é complicado, né? Deus tem provisto a sua misericórdia, e como falava do México, irmãos, é um país tomado pelo crime organizado. Tem pelo menos 9 organizações criminosas da pior espécie, mas tem uma que são os piores. São chamados de los Zetas. Então, é uma matação, não sei, um matadeiro de gente, irmão. Mas uma coisa terrível, disputando território e tudo mais. Nestas mais de 20 viagens que já fiz ao México, Deus me deu e nos deu, a minha esposa e a mim, muitos livramentos. De morte mesmo. Um desses, a gente estava num hotel, convidado pela prefeitura, falando para mais ou menos 7.000 jovens na cidade, nas escolas. O prédio, mais ou menos 7, 8 andares do hotel, tinha mais ou menos uns 200 policiais federais, daquele que só você vê os olhos dele. Porque o crime organizado identifica o policial e manda matar a família inteira. Então o negócio é complicado. Fizemos nosso trabalho, saímos da cidade, viemos para o Brasil, e o pastor que estava encarregado de fazer a agenda disse para nós que foi colocado poucos dias depois um carro-bomba, o negócio estourou lá, matou 20 e poucos policiais, e o quarto onde eu estava hospedado com a minha esposa sumiu. Então foi um grande livramento que Deus nos deu pela sua graça e pela sua misericórdia. Tem coisas que não aparecem nos telejornais, mas você verifica pela internet e busca ali narcotráfico, Los Zetas com Z, né? Então você vai se informar que o negócio é complicado. Agora bem, por que a gente vai para o México? Tanto assim, se tão perigoso. A gente é valentão? Não. A gente se preocupa também como todo mundo. Há um ar no México, você desce no México de insegurança, um ar de insegurança terrível. Porque o crime organizado, então, provocou o terror nas pessoas. Imagina, pela estrada, e de repente numa ponte, 15, 20 corpos pendurados, decapitados. O negócio é triste, irmãos. Agora bem, o meu trabalho é contra as drogas. No México, o narcotráfico é terrível, porque o que não consegue passar para os Estados Unidos, fica no México. E outra coisa, dados oficiais do governo, no México, se sequestram 7 pessoas por hora. Já esteve em cultos como este, onde 3, 4 senhoras, no final do culto, chorando, pedindo oração, porque sequestraram o marido, sequestraram o filho, sequestraram o sobrinho. Assim está o México. Só que essa situação de angústia, de aflição, está fazendo que as pessoas busquem Deus, busquem Jesus nas igrejas. Então, nossas igrejas estão se enchendo de pessoas aflitas, angustiadas, e então o Evangelho está sendo uma resposta para estas pessoas. Nós vamos para o México, primeiro, porque confiamos em Deus. Segundo, porque saímos desta terra só quando Deus quiser, e não quando o marido quiser. Então, se chegou a nossa hora,
essa hora vai chegar no Brasil, no Chile, no México, na África, na Europa. Chegou a hora, chegou. E a gente vai embora com Jesus. Mas enquanto não chegar a hora, Deus manda seu anjo e nos livra. Você pode dizer amém, meu irmão, por isso, em nome de Jesus? Deus é bom e grande na sua misericórdia. Então, nós temos um folheto, este folheto é gratuito. No final você pode pegar, tem uma mesinha lá atrás. Projeto 2 anos no México. Tem uma fotografia, não sei se está aí também. Nossa, aí. Então, ore por nós, estamos no México, né? Então, nós temos um cartazinho, não podemos deixar, se o pastor permitir, a igreja, né? Deixamos no mural, para você então lembrar de nós. Estamos saindo agora no mês de agosto e voltaremos para o Brasil em dezembro. São 4 meses de trabalho lá. Só que esse trabalho é um tempo de preparação, porque o próximo ano voltamos para o México, no mês de agosto mais ou menos, mas voltaremos para o Brasil, se Deus permitir, em junho do ano 2017. Serão 2 anos de trabalho intensivo lá. E a gente vai lá porque a porta está aberta. Os prefeitos, os governadores dizem, olha, se aquilo que o Senhor traz funciona, nós queremos. Nós temos a nossa religião, que é a religião popular lá. Mas eles estão abertos para ouvir do Evangelho e para ouvir do que o poder de Deus pode fazer. Uma coisa importante a destacar, minha esposa Maria Eliana também é pregadora do Evangelho, né? E no ano 2010, estávamos voltando para o Brasil, do México, e no último domingo, eu preguei em 4 igrejas e minha esposa pregou em 3 igrejas. Na última igreja que ela pregou, obrigado, pastor. Na última igreja que ela pregou, e isto a gente ficou sabendo 5 meses depois, né? Porque a gente não sabia. Então, ela, quando estava preparando para subir no púlpito, estava passando pela rua um sicário. O sicário, em espanhol, por menos lá, eles são conhecidos ou chamados, são matadores de aluguel. Gente contratada pelo crime organizado para assassinar pessoas, inclusive famílias completas, inteiras. E aí, este homem, angustiado, aflito pelos seus crimes, pelos seus pecados, ia passando pela rua, quando viu o título da igreja, atravessou a rua, a avenida, entrou no culto, entrou na igreja, e ele disse, para nós depois, de 5 meses que a gente conheceu ele, que ele, quando entrou, sentou, minha esposa estava subindo no púlpito. Eu pensei, pelo meu testemunho, eu perguntei para ele assim, você se converteu ouvindo o meu testemunho? E ele disse, não, eu converti a Jesus com a pregação da sua esposa. Falei, toma, para aprender também, né, pastor? A glória toda é de Jesus, viu, pastor? Então, ele ouviu a mensagem, foi tocado, e chorou amargamente todos os seus pecados, pediu perdão para Deus, entregou sua vida para Jesus e foi embora para casa totalmente transformado. Disse, de manhã cedo, eu fui lá com o chefão, aquele que dava ordem, tal, e disse, pastor, eles não deixam sair vivo, eles matam. Mas eu cheguei lá, falei, o senhor fulano, é o seguinte, ontem à noite eu fui numa igreja cristã evangélica, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele me salvou, me deu vida eterna, perdoou todos os meus pecados, transformou a minha vida, e eu venho lhe informar, só lhe informar que nunca mais farei o que eu fazia. O senhor pode me matar se quiser, se me matar, Jesus já me salvou ontem à noite, me deu vida eterna, e eu vou com Jesus. O senhor faz um favor para mim, mas eu não voltarei a fazer o que fazia. E então disse, pastor, tiraram tudo de mim. Eu tinha dinheiro, tinha casas, propriedades, tinha carros. Tiraram tudo de mim. Mas me perdoaram a vida. E isto nós ouvimos dele 5 meses depois, porque quando a gente fez aquele último trabalho, e a gente veio embora para o Brasil, fomos 40 dias para a África, passamos por 4 países africanos, voltamos para o Brasil, depois de um mês voltamos para o México. Então 5 meses depois da conversão deste rapaz, um irmão nos disse, olha, nós queremos convidar você a tomar café da manhã
né, você e sua esposa, porque tem uma pessoa que quer abraçar vocês. E era este homem, 35 anos de idade. Ele disse: pastor, eu perdi a conta de quanta gente matei. Disse: eu não conhecia Jesus. E agora, imagina só, meu irmão, a conversão de uma pessoa dessa natureza. Jesus, Deus Todo-Poderoso, não pode permitir que uma pessoa nessa situação converta a Jesus, seja salvo, só para ser mais um. Fez dele um pregador do evangelho, esposa, 2 filhos pequenos. Eu fui visitar na casa dele, e então a gente conheceu, e ele contando, irmão, era uma criança. Sabe quando uma pessoa nasce de novo? Era incrível ouvir aquele homem falar de tanta gente que ele tinha assassinado, não conhecia Jesus. Ele disse, ou a gente obedecia, ou a gente era morto, e a família também. Então, era essa a situação. Temos muitos testemunhos. Então, esse projeto 2 anos no México será, se Deus permitir, a partir do próximo ano. Mas agora, nós estamos saindo dia 13, dia 15 mais ou menos, agora de agosto, estamos saindo para o México. Irmãos, a parte mais difícil das nossas viagens, das nossas campanhas, são as passagens. Então, até aqui, já fizemos mais de 50 viagens internacionais. E para a glória de Deus, onde a gente for, a gente viu Deus operando, gente sendo salva, gente sendo liberta. Então, eu não sei como seria seu coração, mas nós colocamos, nesse folheto inclusive fala, nós colocamos um kit à disposição dos irmãos para levantar os recursos da passagem. Este kit comporta 2 livros da minha autoria, um é o testemunho, o outro é um segundo livro que lancei o ano passado, com a graça de Deus. E tem o filme, um documentário e também um CD com testemunho e música. Então, esse material, o kit custa R$130. Nós precisamos vender 50 kits, mas já vendemos 25. Ou seja, falta menos. Para 2 passagens, cada passagem, mais ou menos R$3.800 para ir e voltar. Então, você que pode, lembre-se que a obra de Deus se faz com esforço. Não se faz com aquilo que sobra. Faça um esforço em nome de Jesus. Não precisa pagar hoje. Você só me deixa o seu nome, seu telefone. E aqui no final do folheto está toda a informação para você depositar, se nesta semana ou na próxima, como você quiser. Agora, quem quiser levar por separado um livro, um filme, fique à vontade, porque também temos esse material à sua disposição. 3 formas para fazer a obra de Deus. É orando, e isso nós precisamos muito. É indo e contribuindo. Você faça a sua parte, eu vou fazer a minha, que Deus com certeza fará a dele também. Amém, meus irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Eu tinha passado tinha deixado inclusive o trailer do filme lá, mas como o tempo passa muito rápido, se você quiser assistir o filme, então no final pega o teu filme, ou leva um kit aí, tá? Ou separa para mim um kit. Mas eu já tenho o livro, já vi o filme. Dá de presente para alguém. Tem casa de recuperação, tem cadeias aqui perto, irmãos. O presidente Venceslau, não tem, pastor? Tem um monte de cadeias, né? Inclusive, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu estive na segunda IPI de Presidente Prudente, e ali estava uma irmã psicóloga, não lembro o nome dela, que trabalhava numa dessas prisões, que há uns 9 anos atrás teve um motim, uma rebelião, e queimou a cadeia inteira. Você deve ter sabido disso, né? Mas deve ter uns 8, 9 anos, não sei se mais ou menos, né? E esta irmã disse que ela deu testemunho. Ela disse, pastor, nós entramos depois que a polícia conseguiu acalmar os detentos, a cadeia inteira queimada, tudo destruído. Mas quando nós entramos, disse, eu entrei, porque sou a psicóloga de lá,
Entramos junto com a polícia e num cantinho tinha um negócio assim, um quadradinho, como esse aí, em um cantinho, como que estava protegendo alguma coisa. E a irmã deu testemunho. Disse, não fomos lá quando abrimos o negócio, era assim um alto dos seus livros, do meu livro, esse livro aí. E perguntaram para os detentos, mas espera aí, vocês queimaram a cadeia inteira, destruíram tudo, mas o que aconteceu? Por que protegeram esses livros? E o detento falou assim, é que a história desse homem nos dá esperança. Olha só, irmãos, glórias ao nome de Jesus, de lo que Ele pode fazer na vida de uma pessoa, através de algo tão simples como um livro. E temos outros testemunhos aí. Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos. Capítulo 10. Esta mensagem que vou pregar é uma mensagem de evangelista. Não sei se você sabe, mas o evangelista é uma pessoa um tanto impulsiva. No início a gente sofria com o nosso saudoso também Eli, missionário Eli, pastor, conheci muito bem. Ele sofria, irmão, porque ele queria que todo mundo fizesse o que ele fazia. Ele era um tremendo ganhador de almas, queria que todo mundo fizesse como ele. Eu, depois que entendi, falei, meu filho, não é assim. Deus nos chamou a nós para fazer este trabalho, não é todo mundo que vai fazer. E assim, ele foi com Jesus com 74 anos, já há uns 3 anos atrás. Então, o meu negócio, irmão, é ganhar almas. Isso é o que eu vou fazer agora. Se tiver um pecador perdido para ser salvo, para esse um eu vou pregar agora. Marcos capítulo 10, verso 46 ao frente, até o verso 52. Diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, ou que eu recupere a vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meu tema é, quase convertido, quase salvo. Quase convertido, quase salvo. Vou pedir que, por favor, abaixe sua cabeça, feche seus olhos algum minutinho, por favor, sua cabeça. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia para compartilhar esta palavra. Esta palavra que em nome de Jesus vai edificar a teu povo, a tua igreja, mas vai alcançar o perdido. Esse é o objetivo. Que o Senhor salve, liberte, transforme vidas e produza o mais grande e poderoso milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, que é o novo nascimento. Em nome de Jesus, faça isso e use-me pela sua graça e pela sua misericórdia. Sem o Senhor, eu não sou nada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, geralmente os evangelistas dão ênfase quando leem esta passagem ou pregam sobre esta passagem. Daqui dá para tirar 10, 12 mensagens, fazendo ênfase em um ponto. Alguns evangelistas fazem ênfase naquele ponto em que ele clama. Outros fazem ênfase onde Jesus para. Outros fazem o ênfase onde Jesus manda chamar.
Alguns fazem ênfase quando o cego se levanta e tira a capa longe. Mas você percebeu que eu li 2 vezes o final do verso 46 e o final do verso 52? No verso 46, no final, disse que Bartimeu, cego, filho de Timeu, mendigava junto ao caminho. E no final do verso 52, disse que Jesus, depois que salvou ele, libertou e transformou sua vida, seguia agora a Jesus no caminho. Há uma grande diferença de pessoas que seguem Jesus junto ao caminho e pessoas que seguem Jesus no caminho. E como evangelista mesmo, a gente pega uma ideia, resgata a ideia, e então, em cima disso, a gente prepara um tema, uma mensagem, uma ministração. Muitas pessoas que congregam nas nossas igrejas, quando falo nossas igrejas, estou falando de Presbiteriana Independente, Presbiteriana do Brasil, Batistas, Nazarenos, Quadrangular, Assembleia de Deus, todas as igrejas evangélicas, de qualquer denominação. Muita gente que congrega conosco, éramos, antes de conhecer Jesus, muitos de nós fomos inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho. Quando nos tornamos inimigos? Quando alguma vez falamos mal dos crentes, quando alguma vez falamos mal dos pastores, quando alguma vez falamos mal das igrejas evangélicas. Então éramos ou nos tornávamos inimigos do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo. Mas a coisa começou a mudar quando? Quando alguma vez algum crente orou pela sua necessidade, Deus fez um milagre, então a atitude mudou. Muita gente que frequenta as nossas igrejas por 3 motivos. Uns, porque gostam do nosso louvor. Graças a Deus, Deus tem ungido ministros de louvor, homens e mulheres que cantam lindo para a glória de Deus, as letras com um bom conteúdo, a música com ritmo, com melodia especial. Então o povo vem e gosta, e vai frequentando nossa igreja por causa da música, mas às vezes passam anos, passam décadas, e a pessoa não se converte. Outros vêm porque, como eu disse agora há pouco, passou por uma necessidade, uma doença, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema laboral, e entraram numa das nossas igrejas, e em nome de Jesus, um pastor orou, um missionário, um evangelista, um presbítero, um irmão, e Deus fez um milagre. Então a pessoa recebeu o milagre, então começa a congregar. Mas às vezes, como eu disse, passam anos e não se converte. Tem pessoas que dizem que frequentam as nossas igrejas, porque dizem, eu estava numa tal religião, mas neste lugar, ou nessa religião, entre aspas, evangélica, eu gosto de ir porque os pregadores são mais eloquentes. E a pessoa então frequenta por anos a igreja, mas não se converte, porque a pessoa não quer compromisso. E então, não sei se você já ouviu essa história. O omelete leva 2 ingredientes: ovo e bacon. Então, nesse prato tem a haver 2 animais, uma galinha e um porquinho. Acontece que a galinha está relacionada com omelete. Ela disse, aqui está meu ovo e faça omelete. Mas o porquinho, para virar bacon, ele está comprometido, ele levar a vida. Então a pergunta é, você está relacionado dentro do evangelho com uma galinha? Ou seja, aí está meu vinho, mas sem compromisso nenhum. Ou você está comprometido como o porquinho, que para virar bacon, ele está comprometido, vá à vida. Então, meus caros irmãos e amigos, o grande problema das pessoas que estão perto do caminho
é esse mesmo, é que está perto, não está dentro do caminho. Olha, tem gente que fala assim, me falta tão pouco para me converter. Está perto, mas está fora. Agora, em Marcos capítulo 12, Marcos 12, um pouquinho para frente, um jovem escriba perguntou para Jesus quais eram os mandamentos maiores. E o Senhor falou, o primeiro é, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. E o segundo é tão grande como o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus falou, o escriba parabenizou Jesus e disse, bem mestre, parabenizou ele. Olha só, Marcos 12. A partir do versículo 28. Mas aí, versículo 32, e o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que é um só Deus, que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Atenção, versículo 34, e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus, ou seja, você está perto, mas não está dentro. Minha pergunta é, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, há quanto tempo você congrega? Há quanto tempo você ouve falar da pregação do Evangelho, mas você não se decide, não se compromete? E aqui no Brasil, eu aprendi aquela história do muro. Aprendi que aqui no Brasil, toda pessoa que não se compromete é identificada como uma pessoa que está em cima do muro. Em qualquer área, uma pessoa que não se compromete, olha, aquele lá ou aquela lá está em cima do muro. Eu não sei se você ouviu falar da história, mas quando eu ouvi falar da história, fiquei impressionado. Dizem que havia um homem em cima do muro e Jesus chamando ele do lado, vem cá, e mostrava todas as coisas maravilhosas dos céus. Mas o homem não reagia, só olhava. Só olhava. Do outro lado do muro, estava aquele outro, o derrotado, o vencido, Satanás, o diabo. Estava numa grande piscina, numa cama inflável, bebendo alguma coisa, fumando outras porcarias lá, óculos de sol, numa boa, tranquilo. E o homem lá em cima do muro, e uns demônios foram lá, perguntaram ao diabo, você não está preocupado com aquele cara lá no muro? O diabo disse, não. Perguntaram por quê? O diabo disse, porque o muro também é meu. Pessoas que não se comprometem estão em perigo. As pessoas que não se rendem ao Senhor Jesus estão em perigo. Olha, estou perto, estou quase me convertendo. Mas quase não é convertido. Quase salvo, não é salvo. E a coisa se complica. Outra experiência e outro texto bíblico está em Atos capítulo 26. Você pode ler na sua casa. E ali, em Atos 26, o apóstolo Paulo está contando o seu testemunho para as autoridades. Está frente a um rei chamado Agripa. Tem um monte de autoridade e ele está contando que ele era um perseguidor dos crentes, dos cristãos, que ele tinha blasfemado o nome do Senhor muitas vezes, tinha perseguido, encarcerado, inclusive tinha ajudado na morte do primeiro mártir, Estevão. Mas ele agora, de perseguidor, agora é um perseguido. O testemunho de Saulo de Tarso, que depois virou o apóstolo Paulo, está em Atos capítulo 9, mas aqui, no capítulo 26, ele está contando então para o rei e para as autoridades como ele se converteu. E depois então que ele
prega o evangelho, prega a palavra, e disse claramente, Atos 26, olha só, Atos 26, verso 18, por exemplo, diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então ele está pregando claramente o evangelho, pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. E aí vem toda aquela história, você pode verificar depois em casa, mas aonde me chama muita atenção, irmãos, é aqui no versículo 27, um pouquinho mais para frente. Olha o que diz aí: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco, atenção irmãos, olha o que diz o rei, por pouco me persuades a que me faça cristão. Escute bem, por favor. Se tinha um homem de Deus com um tremendo testemunho, era o apóstolo Paulo. Um homem cheio do Espírito Santo, era o apóstolo Paulo. Um homem com conhecimento de Bíblia, era o apóstolo Paulo. Mas o rei Agripa foi evangelizado pelo mais poderoso evangelista da época. E ele disse: você por pouco me persuade, quase você me converte. Não tem evidência na Bíblia que tenha se convertido depois. Talvez, nós não sabemos, o rei Agripa morreu perdido. Por pouco você me persuade, quase você me converte. Um dos nossos presbíteros, lá em Rio Preto, uma vez, anos atrás, muitos anos atrás, disse para mim assim: irmão Luiz Alegria, se você fosse um homem cheio do Espírito Santo, todas as pessoas que ouvissem você se converteriam a Cristo. Falei: irmão, peraí. Se teve alguém cheio, mas cheio do Espírito Santo na terra, foi o Senhor Jesus Cristo. Se você concorda, fale amém, por favor. Não, está fraco. Amém. Você crê mesmo, irmão? E o jovem rico foi evangelizado pelo mais grande, mais poderoso evangelista, o homem mais cheio do Espírito Santo que já habitou a terra, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus disse, era um menino bom, guardava os mandamentos, congregava como muita gente hoje, mas Jesus falou: vende tudo o que você tem, dá para os pobres, pega a tua cruz e me siga. A Bíblia disse que ele foi embora triste. Significa que ele não converteu, meu irmão. E Jesus era cheio do Espírito Santo. Um outro, Judas Iscariote, 3 anos durou o ministério de Jesus, 3 anos, 6 meses e 11 dias, segundo os entendidos. Ele foi evangelizado e discipulado pelo mais grande e mais poderoso discipulador. E você conhece a história. Judas se entregou a Jesus, não se converteu. Tem muita gente assim, irmãos. Eu espero que em nome de Jesus você não seja um desses. Eu pensei que você ia falar amém. Deus que me livre, né? Agora, voltando a Bartimeu, você vê que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ele começou a gritar, irmãos, mas imagina o desespero do homem. Ele está cego, é um mendigo, vive na miséria total, depende da segunda e de terceira pessoas. E ele ouviu falar que Jesus estava passando, a multidão estava passando e Jesus estava passando, e começou a gritar: Jesus! Mas uma coisa assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina os gritos dele, tanto assim que as pessoas calam a boca. Manda calar a boca. Sempre tem aqueles que murmuram, que criticam. Quando vem um pregador, a palavra toca alguém,
faz um apelo, a pessoa vem na frente e aqui a pessoa chora e chora. E tem gente que está murmurando. Olha lá, olha quanto pecado, olha como chora. E eu digo, se a pessoa está chorando os seus pecados, glória a Deus por isso. Se se está arrependendo dos seus pecados, então Jesus está salvando uma pessoa, está salvando uma alma. As pessoas muitas vezes não sabem as necessidades daqueles que vêm na frente. Nós, servos de Deus, também nós erramos muito também. O profeta Eli, ele pensou que Ana estava bêbada, mas ela estava clamando por um filho. E Deus fez misericórdia com ela. Caros irmãos, era tanta necessidade deste homem que ele clamava cada vez mais. Segundo os entendidos, Jesus passou por aquele lugar uma única vez. Olha só. Algo dizia para ele: clama, grita, que te ouça. Porque se ele for embora sem te ouvir, você morrerá cego, doente, mendigo e perdido. Então ele clamava mais e mais. Mas os outros murmuravam: cala a boca. Meus irmãos, há quase 23 anos atrás, quando cheguei no Brasil, eu não falava nada de português. Hoje meu português me parece que está entendível, está? Dá para entender ou não? Então já é milagre, glória a Deus por isso, viu, irmãos? Obrigado. Então eu pregava com intérprete. Então se a minha pregação durasse meia hora com intérprete, é 1 hora de mensagem. Se a mensagem durasse 45 minutos com intérprete, o dobro, 1h30. Se a mensagem durasse 1 hora com intérprete, 2 horas de mensagem. E tinha um certo lugar onde eu pregava muito. Então tinha um grupinho de senhoras, uma turminha, já uma senhora de certa idade. E então a senhora, uma delas murmurava: não gosto quando aquele homem vem pregar aqui, porque o culto passa da hora. E eu não gosto, demora demais na pregação. E não faltou aquela irmãzinha abençoada, dessa que não falta, né? Veio falar para mim: pastor Alegria, tem uma mulher, uma irmãzinha, que murmura muito do Senhor. Sempre que o Senhor vai pregar, ela murmura que o Senhor demora muito para pregar. Falei: olha, o próximo domingo eu vou pregar. E provavelmente eu vou demorar, porque é com intérprete. Agora atenção, eu falei: se ela murmurar, ela vai ficar muda. Domingo seguinte eu preguei com intérprete. Demorei. A mulher murmurou. Na segunda-feira, ela amanheceu muda. Não saía uma letra. Você acredita nisso? Era um negócio cultural, assim. Não saía uma letra. A irmãzinha veio correndo, aquela que falava que murmurava, falou: pastor do céu, aquela mulher lá murmurou ontem à noite, está muda agora. No domingo seguinte eu preguei com intérprete, demorei, mas a mulher não conseguia falar. Então falei para a turminha dela, falava assim, ou seja, não conseguia falar, mas continuava murmurando. Aquela irmãzinha, aquela que trazia as notícias, veio falar para mim: pastor do céu, que mulher terrível. Ele não conseguia falar, mas agora faz assim, com as mãos. Falei assim: olha, domingo que vem vou pregar de novo. Se ela murmurar, as suas mãos vão endurecer. Domingo seguinte eu preguei. A mulher, na segunda-feira, não falava e ainda amanheceu com Deus com as mãos assim, duras. Quando a irmã veio falar para mim: pastor do céu, aquela mulher está muda e as mãos delas assim, duras, eu caí de joelho. Deus é testemunha, meu irmão. Eu caí de joelho chorando, mas chorando aos prantos. Pedi perdão para Deus. Que a gente não sabe, irmão, o poder que tem as palavras. Chorei amargamente. Na época eu tinha 30 anos de idade, estava acabando, recém-chegado no Brasil. Pedi perdão para Deus e orei chorando: Deus, devolve a voz e a fala para aquela irmã.
e o movimento das mãos. Que volte, Senhor. Depois de uma semana, voltou as mãos normal. A voz nunca mais. Eu fui com minha esposa, muitas vezes na casa daquela senhora, orar. Eu chorei. Muitas vezes eu falei, Deus, tenha misericórdia. 3 anos depois, ela morreu muda, sem falar uma palavra. Eu queria perguntar para você, meu irmão, minha irmã, eu posso continuar pregando hoje? Posso mesmo? Nosso caro pastor, reverendo Osmar, disse, Luiz, fica à vontade, filho. Não, tranquilo, irmãos. Eu sei que logo tem a Santa Ceia, mas eu preciso terminar a mensagem. Meus irmãos, o homem clamava tanto, que Jesus ouviu. Parou e mandou chamar o cego. E o cego veio, e Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? Imagina só. Acaso Jesus não viu que o homem estava cego? Sim. Mas ele queria ouvir. O que quer que eu te faça? Ele disse, eu quero voltar a ver. Porque Bartimeu não nasceu cego, não. Uma doença, uma queda, na adolescência, na juventude, tinha tirado sua vista. Conhecemos no México um jovem pastor, 37 anos de idade. Ele me disse, não vidente. Ele disse, pastor, até os 8 anos eu via perfeitamente. Fui num jogo de beisebol e fiquei atrás, onde o negócio bate e a bola deu no meu olho direito. Eu fiquei cego na hora do olho direito, mas fiquei vendo durante 8 anos pelo olho esquerdo. E a meus 16 anos, eu perdia 2 vistas. E fiquei cego totalmente. Já fazia 17 anos que estava cego. Mais ou menos, talvez não parecido, mas algo similar. Bartimeu, então, quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero tornar a ver. E então, olha só. Ele disse, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Há uma grande diferença, meus irmãos, meus amigos, em seguir a Jesus junto ao caminho e seguir Jesus no caminho. Para encerrar, uma história só, breve. Anos atrás, eu estava em Curitiba, uma sexta-feira de manhã, pregando num culto para empresários. No final do culto, uma senhora pediu para orar com ela na sua empresa. Fui lá. E ela me contou isto. Disse, pastor, esta empresa, uma empresa grande, era do meu cunhado. Eu era sua secretária. E ele não queria nada com Jesus, não queria nada com Deus, não queria nada com a Bíblia. Por mais de 30 anos eu tentei evangelizar, falar de Jesus, compartilhar da palavra de Deus, mas ele rejeitava sempre. Não queria oração, não queria Bíblia. Uma vez, chegou no horário do almoço, era meu horário, 1 hora. Eu almoçava meia hora eu orava e lia a Bíblia. Mas ele me viu no meu horário lendo a Bíblia, me deu uma dura tremenda, me repreendeu duramente, disse, não quero essa porcaria aqui de Bíblia, não quero oração, não quero evangelho, não quero porcaria nenhuma. E se você insistir, vou te mandar embora. Disse, pastor, por mais de 30 anos tentei evangelizar meu cunhado, mas ele não quis. Mas aí passou tempo. E quando chega a hora, meu irmão, chega. O homem foi para no hospital. Disse ela, um sábado de manhã, tocou o telefone às 7 horas da manhã em casa, mais ou menos. Disse, e o telefone, a informação dizia, senhora fulana, venha rápido para o hospital, porque seu cunhado está agonizando e ele quer falar urgente com a senhora. Disse, pastor, eu saí correndo, mas correndo. Cheguei no hospital, cheguei perto do meu cunhado, fala meu cunhado. E então o homem moribundo disse, por favor, disse, me leia a Bíblia. A irmã disse para mim, pastor, eu sempre, para onde eu ia, todo quanto lugar, sempre levei minha Bíblia. Mas aquele dia saí tão rápido, que não levei a Bíblia. Que coisa terrível, disse pastor, por mais de 30 anos tentei evangelizar meu cunhado, e ele disse não, agora ele queria, mas eu não tinha Bíblia.
Saí, disse, por todo o hospital, quarto por quarto. Geralmente os Gedeões internacionais deixam o Novo Testamento. Eu disse, não encontrei nenhuma Bíblia, nenhum Novo Testamento. Saí pela rua cedo de manhã, sábado, a ver se encontravam a livraria aberta. Não achei. Quando eu voltei no hospital, meu cunhado já estava morto. Escute bem o que eu vou lhe falar. Por mais de 30 anos, esta mulher tentou evangelizar aquele homem e compartilhar a palavra de Deus com aquele homem, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, não, por mais de 30 anos. E quando ele estava morrendo, disse, agora sim, pelo jeito Deus falou não. É provável que aquele homem morreu junto ao caminho. Em nome de Jesus, não faça isso. Converta-se a Jesus. Arrependa-se de seus pecados. Receba Jesus como Salvador. Comprometa-se com Ele. Quero parabenizar aos irmãos e às irmãs que batizaram e fizeram profissão de fé. Isso é um dos passos de pessoas comprometidas ou compromissadas com o Senhor e com a sua obra. Há quanto tempo você frequenta a igreja e ainda não batizou, meu irmão? Há quanto tempo você frequenta a igreja e você não faz nada? Fala com o pastor, fala com os presbíteros. Se você pode dar aula na escola dominical, pode ajudar com as crianças. Sempre tem na obra de Deus coisas para fazer. Comprometa-se com Deus. E em nome de Jesus, não fique junto ao caminho, mas caminhe com Jesus no caminho. Fique em pé, por favor. Feche os olhos, abaixe a sua cabeça, por favor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece o coração das pessoas. O Senhor sabe da vida de cada uma destas pessoas. Oro para que em nome de Jesus, não só as pessoas se relacionem com o Evangelho, mas que em nome de Jesus se comprometam com o Evangelho. E em nome de Jesus, o Senhor tira essas pessoas de junto ao caminho do quase convertido, do quase você me converte, você quase me persuade. Em nome de Jesus, que eles não ouçam do Senhor o que o escriba ouviu. Você não está longe do reino de Deus, você está perto. Salve-se em nome de Jesus. Converta-se em nome de Jesus. E comprometa-se com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, oro para que tua obra seja feita nos corações, nas famílias, nas nossas vidas. E em nome de Jesus, teu nome seja tremendamente glorificado. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, estou no tempo. Pode sentar, por favor.